Olá pessoal, aqui é o professor Henrique para mais uma aula com vocês, certo? E na aula de hoje a gente vai descobrir, vamos encontrar quais são os números primos de 1 até 30, tá certo? Então vamos encontrar os números primos de 1 até 30, ou seja, menos que 30. Todos os números até 30 a gente vai observar quem são os primos, tá certo? Vamos verificar aqui. Primeiro, analise essa imagem aqui. Observem aí que nessa imagem nós temos os números naturais de 1 a 30. Lembrando que os números naturais são eles 0, 1, 2, 3, infinitamente, tá? Nesse caso aqui, eu comecei já pelo 1, e a gente sabe que os números naturais começam do 0, mas eu comecei pelo 1 até o número 30, tá certo? E vamos pegar desses 30 números e verificar quais deles são primos e quais não são, ou seja, quais são compostos, tá? Vamos lá. Primeira coisa, será que esse número, o primeiro número que eu tenho aqui, é o número 1? Será que ele é primo? Aí a gente lembra que não, né? Um número primo, qual é a definição mesmo? É um número que é divisível por 1 e por ele mesmo e tem que ser maior do que 1. Então, logo, 1 ele não é primo. Então, nessas condições aqui, o número 1 ele não é um número primo, tá? Então, se ele não é um número primo, então vamos riscar daqui, dessa lista daqui, tá certo? Então, o número 1 ele não é primo, tá? Ele é composto? Também não. Lembrando que o 0 e o número 1, eles não são classificados nem como primo, nem como composto, tá? Continuando a ideia, será que o 2 ele é primo? E aí a gente lembra que o 2 ele é o único que ele é par e que ele é primo. Aí observa aqui, ó. Os números pares não são primos. No entanto, o número 2 é o único par que também é primo, ou seja, a única exceção dos números pares não ser primo é o número 2. Em regra, os números pares eles não são primos. Só que tem uma exceção. O 2 ele é primo e ele é também par, tá? Todos os outros demais números, todos os números pares, tirando o 2, não são primos. Então vamos riscar dessa sequência aqui da Pepa quais são que não são primos, né? A gente vai cortar os que não são primos. Então, nesse caso aqui, o 2 ele é primo, então a gente não corta ele. O 4 é par, a gente elimina. O 6 é par, a gente elimina. O 8 é par. O 10 é par, a gente elimina. 12 par. 14 par. 16 par. 18 é par. 20 é par. 22 é par. 24 é par. 26 é par. 28 é par. E o 30 também é par. Então, até aí, nós sabemos que o 1 não é primo, que todos os números pares, no caso, os números pares não são primos, com exceção do 2, que ele é primo. E agora sobrou esses outros. Vamos para um outro critério. Os múltiplos de 3 não são primos. No entanto, o 3 é o único número múltiplo de 3 que também é primo. Então, observa. O que é um número múltiplo? O que é um número múltiplo? É quando eu divido um número por outro. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, tá? Eu tenho isso aqui, ó. 7 dividido para 3. Essa divisão ela vai dar exata? Não vai dar exata, vai sobrar 1. Então, logo, a divisão ela não é exata. Se não é exata, o 7 não é múltiplo de 3. Então, isso quer dizer que os múltiplos de 3 são quando a gente faz a divisão por 3 e a divisão dá exata. Se não der exata, é porque não é múltiplo de 3, tá? E aí existe uma outra forma de encontrarmos os múltiplos de um número. Por exemplo, se eu quero encontrar os múltiplos de, por exemplo, de 5. Aí vai ser quem? Ó? 5. Aí somo mais 10. No caso, somo mais 5. 10. Somo mais 5. 15. Somo mais 5. 20. E assim sucessivamente. Então, isso quer dizer que para encontrar os múltiplos de um número, eu posso fazer uma sequência de números naturais, aumentando aquele valor que eu quero dos múltiplos. Por exemplo, se eu quero os múltiplos de 5, começo pelo 5, 5, somo mais 10, somo mais 5, 10, 15, 20, e assim segue. Outro exemplo, ó. Se eu, por exemplo, quiser os múltiplos de 8,
Então, 8, soma mais 8, 16, soma mais 8, 24. São infinitos, tá? Então, é só ir somando aquele valor de múltiplos que você quer, tá? Então, os múltiplos de 3 são todos aqueles que a gente consegue dividir o número por 3 e a divisão ela dá exata. Mas tem uma regrinha dos critérios que foram trabalhados nas últimas aulas quando falaram de múltiplos e divisores. Como é que eu sei que um número é divisível por 3? Por exemplo, o 5 não dá para dividir, tá? O 7 também não é múltiplo de 3. Então, de duas, uma. Ou você faz a sequência deles. Por exemplo, eu quero os múltiplos de 3, ó. Vou colocar aqui, ó. Os múltiplos de 3. Eu vou colocar M múltiplo e 3, ó. Múltiplos de 3. Quem são eles? Eu vou começar pelo próprio 3, ó. 3, soma mais 3, 6, soma mais 3, 9, soma mais 3, 12, soma mais 3, 15, depois 18, depois 21, e assim sucessivamente. Então, esses são os múltiplos de 3. Só que aqui, eu sei que apenas o 3, ele é primo. Os demais, eles não são primos. Então, vamos para aqui e vamos cortar os números múltiplos de 3 que não são automaticamente primos. Por quê? Porque ele possui mais de 2 divisores. Vamos lá. O 9 é múltiplo de 3? Sim, porque se eu pegar o 9 aqui, ó, e dividir ele para 3, o resultado dá uma divisão exata, tá? Então, 9 dividido para 3 dá 3, divisão exata. Então, já descobri um outro, então ele não é primo. Então, elimino o 3. Será que o 11 ele é? Não, ele não é divisível por 3, não é múltiplo de 3, tá? Daqui a pouco a gente vai para esses outros casos. O 13, será que é múltiplo de 3? Não, se eu pegar 13 e dividir para 3, vai dar quanto? Vai dar 4, vai sobrar 1. Não é. O 15 é múltiplo de 3? A gente notou aqui que sim. Então, corta ele, ó. O 17 não é múltiplo de 3. O 19 também não é múltiplo. O 21 é múltiplo. Se eu pegar o 21 e dividir para 3, eu vou encontrar 7. Então, corta ele. O 23 não é múltiplo de 3. O 25 é múltiplo de 3? Também não. O 27. Se eu pegar o 27 e dividir para 3, vai dar 9. Exatamente, tá? Então, isso quer dizer que dá para dividir. É a divisão exata. Então, o 27 é múltiplo de 3. O 29 é? Não, ele não é múltiplo de 3, tá? Então, até agora, sobraram o quê? Sobraram esses outros números que estão sem o x. Tudo bem até aí? Agora, eu noto que eu já falei sobre os números pares, os múltiplos de 3. Eu noto que tem uns que estão terminando com 5. Ó. O próximo número primo, no caso, quem é o próximo? Tem o 1, que não é primo, aí tem o 2, tem o 3, que é primo, né? O 2, o 3. Quem seria o próximo primo? O próprio 5, ó. Os múltiplos de 5 não são primos. No entanto, o 5 ele é um único número múltiplo de 5 que também é primo, tá? Então, olha, o 5 ele é primo, tá? Então eu não vou cortar ele. Observa aqui, ó. Quem é o próximo? O 10 a gente já cortou, o 15, o 25. Como é que eu sei que o número é terminado que é múltiplo de 5? São todos os números que são terminados em 5 ou em 0, tá? Então, aqui o 25 é um múltiplo de 5, porque ele é terminado em 5. Não tem mais nenhum, tá certo? Então, observa que nesses casos aqui, nós não temos mais nenhum, nem que seja múltiplo de 2, nem que seja múltiplo de 3, nem que seja múltiplo de 5. Se quisermos pegar um outro valor, de 6, por exemplo, a gente vai observar que não tem, porque eles já foram eliminados. Ó, 6, 12, 18, 24. Quem são os múltiplos de 7? 7, 14, o 14 já foi eliminado, o 7 não. Então, como é que eu sei que os números que a gente acabou de falar, eles são primos? Todos esses casos que restaram, ó, deixa eu melhorar aqui. Todos os casos que restaram, que foram esses, foram ao todo 10 números, tá? Que sobraram. Então, esses 10 aqui é o que a gente chama de números primos. Então, os números primos de 1 a 30 são eles: o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19,
o 23 e o 29, tá? Esses são os únicos números primos de 1 a 30. Então, recapitulou a ideia? Todos os outros, com exceção de um, são compostos. Quais casos abaixo são primos? Vamos verificar cada um dos itens, tá? Como é que a gente faz? A gente tem que encontrar os próprios divisores, tá? Divisor do 48, os divisores de 67, de 70 e o 30. Se tiverem dois divisores, o 1 e o próprio, certeza ser primo. Se não for, se tiver mais um além desses dois, são compostos. Olha aqui. Só lembrando algumas coisas. Todo número é divisível por 1 e pelo próprio número. Outra coisa, então se a gente encontrar um outro divisor, o número não será primo, porque eu já sei que todos são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Se eu encontrar, então, um outro número que dê para dividir, automaticamente ele não será primo, tá certo? Então, para vocês poderem entender, é como se eles já nascessem primos. Se a gente encontrar um outro número que não seja o 1 e o próprio número, se encontrarmos um outro valor, isso quer dizer que ele não é primo, tá certo? Vamos ver o primeiro caso aqui. 48. Será que ele é primo? De certeza, eu já sei que ele é divisível por quanto? Por 1 e pelo próprio 48. Então, de certeza, eu sei que dá para dividir por 1 e que dá para dividir pelo próprio 48. Se eu encontrar um outro número que dê para dividir o 48, ele já indica que ele não é primo. E aí vamos lá para os critérios de divisibilidade. Esse 48 ele é um número par, porque é terminado em 8, tá? E a gente sabe que pelo critério de divisibilidade, todo número par é divisível por quanto? Por 2. Então, isso quer dizer que aqui, além de ser divisível por 1 e pelo 42, pelo 48, eu sei que ele também é divisível por quanto? Que ele também é divisível por 2. Então, se ele é divisível por 2, a gente sabe que deixa de ser apenas dois divisores, tá? Se deixa de ser apenas dois divisores, ele não é primo. Então, veja só. É um número par. Então, se é um número par, é divisível por 2. Se é divisível por 2, deixou de ser primo, tá? É também um múltiplo de 3. Como é que eu sei que ele é um múltiplo de 3? 48, ó. Vou colocar ele aqui, ó. 48. Se você pegar os algarismos 4 e somar com 8, eu vou encontrar o quê? 12. Se o resultado dessa soma der para dividir por 3, é porque o 48 também dá por 3, tá? Então, nessas condições, quando eu somo 4 e o 8, o resultado dá 12. Se o resultado dá para dividir para 3, automaticamente o 48 também dá. Então, isso quer dizer que o 48 também é um múltiplo de 3. Então, olha as condições. Já de certeza ele não é pelo fato de ser divisível por 2. Aí, uma outra possibilidade dele ser também divisível por 3. Então, no. Isso quer dizer que ele não é um número o quê? Um número primo. Não é primo. Por quê? Porque além de ser divisível por 1 e pelo próprio 48, ele é divisível pelo 2, pelo 3, pelo 6 e assim sucessivamente. Existem outros divisores além do 1 e do próprio 48, tá certo? Vamos ver um outro exemplo. 67. De certeza, eu já sei que ele é divisível por 1 e pelo próprio 67, ó. Tá? Vou tentar descobrir se tem algum outro divisor dele. Ele é um número par? Não, não é par. Então, o 2 ele não serve como divisor. Então, tá indo bem. Ele tá caracterizando como sendo primo. Ele é um múltiplo de 3? Porque depois do 2 vem o 3, né? Vamos verificar aqui, ó. 67. Vamos somar os algarismos. 6 mais 7, ó. 6 mais 7. Somando 6 mais 7, eu vou encontrar quanto? 13. Se esse 13 der para dividir para 3, o 67 também é divisível para 3. Logo, eles são múltiplos de 3 e logo ele é possível encontrar, no caso da divisão, no caso dá para dividir para 3. O 13 não dá para dividir para o 3. Logo, o 67 também não dá para dividir para o 3. Logo, o 67 não é múltiplo de 3. Então, isso quer dizer, ele também não é múltiplo de 5. Por quê? Porque não é terminado nem em 5, nem em 0.
Logo, o 67, ele só é divisível pelo 1, ó, só é divisível pelo 1 e pelo próprio 67, pelo próprio número. Quando isso acontece, nós temos o quê? Nós temos que isso é uma característica de um número primo, tá? Então, ok, yes, é um número primo. Sim, o 67, ele é primo, tá certo? Continuando aqui a ideia, o 70, será que ele é primo? De cara, ele é terminado em 0. E de cara eu sei que ele é um número o quê? Ele é divisível por 1, tá? E pelo próprio 70, ó. De certeza, tá? Tem algum outro número que dá para dividir esse 70? Claro. 70 ele é par, porque ele é terminado em 0. Então ele é par. Se ele é par, ele dá para dividir para quanto? Dá para dividir para o 2, ó. Então, se a gente já encontrou um outro número que dá para dividir além do 1 e do 70, ele deixa de ser número primo, tá? Ele é composto. Então, veja só. Teria alguns outros números que pudessem dividir isso aqui? Teria, ó. Teria o 2, teria o 5, o 3 ele não é, tá? Ó. 70, soma o 7, algarismo 7 mais o algarismo 0. Ó, vai dar 7. O 7 divide 3? Divide para 3? Não, não dá para dividir para 3. Então, não é uma divisão exata, logo não é múltiplo de 3. Então, veja aqui. Então, não é múltiplo de 3. Por que ele é múltiplo de 5? Porque ele é terminado em 0. Todo número que termina em 0 e em 5, ou em 5, ele é um número múltiplo de 5. Se é um múltiplo de 5, é porque eu consigo dividir o 70 para 5. Tá certo? Então, mais um motivo dele não ser primo, tá? Mas só basta descobrir um que você já consegue saber se ele é primo ou não, tá? Então, aí estou dando mais de uma opção para encontrar que ele não é primo. E aí, por cima, ele é um número múltiplo de 10, porque ele é terminado em 0. Todo número terminado em 0, ele é múltiplo de 10, logo ele dá para dividir para 10. Então, algumas coisas, logo, não. Esse 70, ele não é um número primo, certo? Para a gente fechar a ideia aqui, 31, será que ele é primo? Vamos ver. Ele não é um número par, de certeza. Por que que ele é um número par? Porque ele é terminado em 1, e 1 ele não é par, logo isso aqui é um número ímpar. Será que esse 31 dá para dividir por 3? Vamos ver aqui, tá? É só pegar o 31, só lembrando que de certeza eu sei que ele é divisível por 1 e pelo próprio 31. Todo número é divisível por 1 e pelo próprio número. Vamos tentar descobrir. Por 2 eu já sei que ele não é divisível. Até então ele está sendo primo. Vamos tentar por 3. Então vou pegar o 31. Somos algarismos. 3 mais o algarismo 1. Dá quanto? Dá 4. O 4 dá para dividir para 3? Não, não dá. Então, logo, o 31 não é múltiplo de 3, não é divisível por 3. Logo, o 31 não é múltiplo também de 3. E aí, não é por 5, porque não é terminado em 0 nem terminado em 5. Não é por 10, porque não é terminado em 0. Logo, esse número, ou seja, o 31, é apenas divisível por 1 e pelo próprio número que é o 31. Então, nessas condições, ok, esse número é um número primo, certo? Então, com isso a gente encerra a aula de hoje, tá? Espero que tenha ficado claro essas ideias de número primo e o número que não é primo, quando é que ele é primo e quando é que ele não é. E aí, até a próxima aula, tá? Valeu, gente!